Fala pessoal, muito boa noite. Vamos estar passando aqui um pouco da nossa visão, nosso contexto do que o mercado fez hoje, né? E já deixando aqui a nossa visão para os próximos 2 dias aí de mercado, né? Falar rapidamente sobre as duas entradas que foram feitas hoje no índice. Hoje no índice foi feita uma entrada logo pela manhã, nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui. Por que eu fiz exatamente esse ponto? O preço abriu, se a gente observar aqui, o preço abriu, ó, estava fazendo fundos menores. Quando ele abriu nesse ponto aqui, o que eu tinha aqui? A gente pegar uma FIBO e puxar a FIBO desse último pernada com esse último fundo, esse último topo aqui, o preço rejeitou na região de 23%. Então, assim que houve essa rejeição no 23%, com o preço trabalhando, fazendo topos menores, aqui ele confirmou para mim que está trabalhando abaixo. Por quê? Aqui só foi apenas um pavio. Assim que o preço abriu, ele só veio fazer o quê? Ele veio capturar uma liquidez nesse ponto aqui, ó. Capturou a liquidez nesse ponto aqui, porque topos, tá? Topos, sempre acima de topos e acima de fundos tem liquidez. Observe que nos topos tem sempre os pavios grandes e no fundo tem sempre pavio grande. Tá vendo? Ó, aqui, o fundo aqui, olha aqui, pavio grande, ó. Isso aqui é uma captura de liquidez. E logo na sequência eles fazem uma manipulação de mercado, tá? Então observe aqui o que o preço fez nesse ponto aqui. Ele veio aqui, ele tinha me mostrado já topos menores. Então quando ele abriu nessa região do 23%, que ele não conseguiu levar essa região e deixou um candle pequenininho aqui, um corpo pequeno, e começou a trabalhar próximo desse corpo, o que eu esperei? Esperei o preço vir e levar essa região aqui, ó. Levar esse último candle aqui. Observe o que o preço fez. O preço veio, levou. Quando ele levou aqui, que ele voltou novamente, eu já fiz a minha entrada nesse ponto aqui. O meu stop eu coloquei aqui em cima, fora dessa região de 23%. O mercado andou, desenvolveu, legal. Como a gente pode ver aqui, ó, o mercado desenvolveu. E eu fiz a minha parcial nesse ponto aqui. Estava passando aqui, tinha aqui uma média de 200 períodos. E o alvo final exatamente nesse ponto aqui. Como vocês podem ver lá no... Se vocês olharem lá no nosso Instagram. Eu falei exatamente nesse ponto aqui com aproximadamente 480 pontos. Então foi um trade onde eu saí daqui com ele, desse ponto aqui, deixei o meu stop aqui, fiz uma parcial nesse ponto aqui, já tirei o risco total do meu trade, deixei o mercado andar até essa região aqui. Observe que quando o preço chegou nessa região aqui, o que ele fez? Ele fez uma manipulação. Por quê? Eu tenho aqui um fundo. Nesse ponto aqui, eu tenho um fundo. O que o preço fez? Ele veio, manipulou os vendedores e jogou o preço para cima novamente. Então, por que ele fez isso? Quando eles fazem essa manipulação de mercado, o que acontece? É exatamente para você entrar, teoricamente, se você não tem um mapeamento, se você não tem um contexto operacional do que você está fazendo, o que eles pensam? Ah, vai entrar nesse ponto aqui, eu vou dar aqui, eu vou fazer aqui uma estrutura de um pivô, ó, fazer um pivô aqui, ele vai entrar, rompendo o pivô, acreditando que o movimento vai dar sequência dessa forma aqui. Só que olha o que o preço faz, logo na sequência que ele rompe esse movimento, ele volta. Por quê? Porque normalmente quem faz a sua entrada aqui, no rompimento dessa região aqui, eu tenho essa região aqui, opa, eu tenho esse último fundo aqui. Então, normalmente, quem faz uma entrada nessa região aqui, o que a pessoa
está pensando em fazer? Eu vou entrar aqui, vou colocar o meu stop exatamente acima desse candle aqui, né, que é o que ensinam aí. Vou fazer a proteção em cima desse candle aqui, que é um candle que deu a ignição. Vou fazer aqui, o mercado vai andar e eu vou sair bonito. O que acontece? O mercado vai, ativou o trader aqui, voltou, tirou, depois vem embora. Aí sim começou a trabalhar de forma em zigue-zague. Então observe. Sempre, pessoal, tá? Dá uma dica aqui que eu não sei nem se já falaram isso para vocês, se vocês já ouviram em algum lugar. Sempre quando estiver perto de topos e fundos e próximo de uma área de rompimento, de uma região, um fundo que o preço está vendo com força, que a gente está vendo que o mercado está realmente está numa tendência de baixa, legal, o mercado está numa baixa, isso é claro. Porém, ele não vai ir de uma vez só. Por quê? O que o mercado precisa fazer? O mercado precisa pegar fôlego para ele poder andar. Ele precisa abastecer, ele precisa pegar um gás para ele poder andar. Então, o mercado não vai vir direto, cair direto, sem fazer essas correções que ele tem que fazer. É natural do preço. Observe quantas correções que o preço faz. Então, é nesse ponto que eu vejo muita gente tomando o stop. Por quê? O mercado está caindo. Beleza, é venda. Com certeza, aqui, nesse contexto, era venda. Se você observou que aqui eu tenho topos menores, aqui eu tenho uma região rejeitada, próximo ao último topo. Então, houve uma região rejeitada, último topo, o preço está caindo, beleza, venda, show de bola. Só que eu tenho que entender que, durante esse processo, essa movimentação do preço, ele vai fazer suas correções. É nesse ponto que as pessoas, às vezes, se confundem com a média, se confundem com o nível de FIBO. O preço bateu aqui, eu vou comprar. Por quê? Porque ele está perto do fechamento do dia anterior. Então, eu vou comprar aqui porque o preço vai subir novamente para poder testar novamente aqui ou para fazer uma nova máxima. Entendeu? É o que muita gente pensa às vezes. Só que olha o que acontece. Se a gente colocar as médias, olha aqui. Realmente o preço veio. Realmente o preço veio e segurou na média. Aqui. O preço segurou na média. Se a gente puxar uma Fibo aqui, num Fibogap, região de 50%. Olha aqui. Região de 50% desse movimento. Aqui, o mercado veio e andou aqui, ó. Não, região de 23% desse movimento. Aqui. O mercado veio, segurou na 23, vai subir tudo. Não, pessoal. Tá? Existe até um vídeo no canal falando sobre níveis de 23% e níveis de 7,5%, que se você tiver dúvida, dá uma olhadinha, tá? Só falando rápido sobre esses níveis, o que acontece? Sempre que o preço chega próximo ou toca nesses níveis de 23% e 7,5%, ele tende a corrigir. Então, isso é um ponto muito importante de vocês ficarem observando. Observe, o preço veio fazendo o quê? Aonde que o preço abriu? Próximo da 23%. O que o preço fez? Caiu. Testou a região de 61%, voltou novamente para cá e rompeu a 61%. Quando ele chegou na 7,5%, o que ele fez? Retornou novamente. Para depois ele voltar aqui. Observe. E observe que quando ele rompe a 7,5%, o que ele faz? Ele retorna para ela novamente. Então, esse nível de Fibonacci é um nível muito importante também. É uma Fibo, eu uso muito no meu operacional, tá? Eu uso muito no operacional, vou pôr aqui, ó. Nível de 7,6.3 e 27.4 e 23.6 eu uso para uma possível
correção do movimento, tá? Então eu observo muito isso aqui nessa questão. Eu uso muito esses níveis para correção do movimento, tá? Mais um exemplo, se o preço tiver numa tendência de baixa igual teve aqui, ele rejeitou essa região aqui, testou novamente, eu vou deixar o preço embora. Ele vai embora, ele vai testar, eu vou pegar sempre no retorno que o preço fizer desse nível. Eu observo que o preço foi embora, segurou na 76, voltou para 50, rompeu a 7,5 e voltou novamente na 7,5 para poder cair. E observe que ele fez isso duas vezes, ó, na 7,6. Aqui e aqui. Ele veio aqui, andou, mesmo rompendo a 100%, ele voltou novamente nela, testou nela para andar. Tá? Então, são níveis que eles servem para, vamos dizer, um retorno do movimento, uma possível correção do movimento. Se vocês fizerem um mapeamento e puxar aqui, ó, tá? A aula não é sobre isso aqui, tem um vídeo no canal falando sobre os níveis de 7,6 e 23%. Se você pegar aqui, ó, vou pegar essa aqui que aconteceu ontem, aleatório aqui. Se eu puxar uma fibo daqui até aqui, desse movimento total aqui que o preço fez, vamos lá. Observe, todas as vezes que o preço bateu, todas as vezes que o preço bateu na região de 7,5%, ele voltou, certo? Observe, ele bateu aqui aqui ela voltou. Olha que o que ele fez aqui, o preço rompeu aqui, ó, ela tocou novamente, ó, e caiu. Disparou, teve ontem uma tendência de alta e nem conseguiu segurar muito aqui, ó, mas ele pegou na 23%, respeitou e deu sequência no movimento. Então, são níveis que eles servem muito de retorno. Aí vamos lá, voltando para a minha entrada de hoje. Por que eu fiz a minha saída aqui? A parcial nesse ponto aqui. Porque aqui eu tinha essa informação. Eu tinha essa informação de 70 essa região de retorno de 23%. Então, fiz a minha entrada aqui e fiz a minha parcial aqui. Quando o preço voltou a cair, o que eu falei lá no vídeo? Eu vou sair com o meu alvo total vai ser nessa mínima aqui, nesse fundo. E foi o que eu fiz. O preço saiu aqui, bonitinho. Depois que o preço saiu, ele foi, retornou, fez essa manipulação nessa região aqui, como eu já falei para vocês. Manipulou o preço aqui, ó. Manipulou o preço aqui, fazendo com que as pessoas entrassem vendido, confiando no rompimento desse fundo aqui. Entraram aqui, foram estopados porque o stop estava aqui. Estopou. Depois ele voltou novamente e voltou a trabalhar no nível de 23% que tinha aqui e voltou a cair. Nesse momento que ele me deu esse cenário aqui, o que eu fiz? Aqui tinha as médias passando de 20. Aqui, as médias de 29. Quando ele veio aqui, que ele rejeitou as médias, trocou polaridade e aqui sim ele me deu um gatilho de entrada nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aí o que eu fiz? Por que deu um gatilho de entrada? Ele veio com esse candle aqui me deu gatilho. Esse candle me deu gatilho aqui, por quê? Porque ele trabalhou abaixo desse fechamento aqui. Ele veio e me deu gatilho. Quando ele voltou, eu peguei exatamente no retorno desse candle aqui. Peguei aqui. Não coloquei parcial, como eu tinha falado no vídeo. Por quê? Porque ficou com o meu stop de 60 pontos, muito curto. Não, de 45 pontos, ó. Eu entrei aqui, ó, ficou um stopzinho de 45 pontos, coisa mínima. O mercado começou a andar, desenvolveu, e o meu alvo estava aqui na região dos 126,021. Exatamente nesse fundo aqui, ó. Estava até aqui, ó, no 0,15. Exatamente esse ponto aqui, onde o preço bateu, tirou, e de lá para cá ele ficou só subindo, não voltou mais para esse nível. Então, duas entradas hoje no índice. Uma entrada aqui, porque rejeição, tá? Rejeição, houve uma quebra de estrutura, não conseguiu renovar a máxima. Tem um vídeo também no canal falando sobre quebra de estrutura e sobre falha de estrutura. Então, ele não conseguiu renovar aqui. Houve uma falha de estrutura nesse ponto aqui. Pegou a liquidez nesse ponto aqui, começou a fazer uma distribuição a partir daqui. Distribuiu, veio,
segurou na região de 23%, corrigiu naturalmente, andou normalmente aqui, manipulou, tirou quem entrou vendido aqui na manipulação, deu sequência, me deu um pullback nesse ponto aqui, troca de polaridade, mercado andando até essa mínima aqui. Então, essas duas entradas que eu fiz no índice hoje. No dólar, o que eu fiz no dólar? No dólar, se a gente observar, eu fiz apenas uma entrada nesse ponto aqui, ó. No dólar, fiz apenas uma entrada nesse ponto aqui, onde houve também a rejeição desse fundo aqui, ó, tá? Rejeição, região de interesse aqui, aqui é manipulação, ó. Tá vendo aqui? Quando tem muito acúmulo de preço, aqui é um ponto de acumulação, é um ponto de demanda. Pegaram a liquidez aqui, o preço abriu, pegou a liquidez, quando ele fechou acima das médias aqui, eu fiz a minha compra aqui, meu stop abaixo, aqui eu fiz a minha parcial, e assim que eu fiz a minha parcial aqui, eu deixei no 0 a 0, eu até falei no vídeo, não tem mais risco nenhum, o mercado foi embora, fui acompanhando e me tirou exatamente na minha região aqui, ó, nesse ponto aqui que eu saí, onde está a média de essa VWAP diária aqui, com aproximadamente 30 pontos. Então, esse foi o trade que eu fiz no dólar, somente esse, não fiz mais nada. Observe que o dólar, que ele fez nesse ponto aqui, ó, o que ele fez aqui? Aqui é que eu tinha saído aqui com a minha parcial e eu não quis fazer uma adição de contrato, porque o que ele fez aqui? Ele fez uma... A gente pegar aqui, observe. Aqui ele fez um pullback no pós-rompimento, ó. Aqui, olha o que ele fez aqui, pullback no pós-rompimento, ó. Rompeu aqui, ó, pós-rompimento dessa região aqui, pullback, o mercado continua andando. Então isso aqui é um pullback no pós-rompimento, é quando o preço trabalha, é quando acontece uma correção do preço, faz um pullback após o rompimento de uma máxima, houve a máxima, mínima, máxima, ele rompeu essa máxima aqui, teve a correção nela, as médias todas alinhadas aqui, aqui foi um trade de pós-rompimento, tá? Muito interessante, isso acontece muito, se vocês observarem, acontece demais, tá? Esse trade de pós-rompimento. Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver um outro trade de pós-rompimento. Aqui também é um trade de pós-rompimento, ó. A gente tem a máxima aqui, ó. Ele rompeu essa máxima aqui, o preço foi, ó, veio pós-rompimento, um trade pós-rompimento, tá? Vamos ver outro trade pós-rompimento. Aqui também foi, aqui não chegou a ser um pós-rompimento não, aqui não chegou a romper tudo não. Aqui foi um pós-rompimento, ó, tinha esse fundo aqui, ó, o preço veio, fez o fundo, quando ele voltou aqui, ó, fez o pullback aqui, pós-rompimento, ó, nesse ponto aqui, o mercado andou, tá? Na mentoria a gente explica, na mentoria tem um material extremamente vasto sobre pós-rompimento, pré-rompimento, sobre um pullback plano, sobre um pullback oculto, sobre um pullback raso, enfim. Tem um material extenso aí com mais de 300 páginas aí de slide explicado, tudo tirado do gráfico, tirado do nosso dia a dia, então, para estar explicando, tá? Então, voltando aqui para o dólar. Somente esse trade aqui, o mercado chegou nessa região de valor aqui, trocou polaridade e fechou nessa região aqui, tá? O que a gente pode estar vendo para o nosso mercado durante a quinta e sexta-feira? Se a gente colocar nos 60 minutos, observe que o dólar está próximo dessa região de compra. Essa região aqui é uma região forte de compra. Observe que o preço hoje nem conseguiu chegar nesse nível aqui. Então, ele tem um nível forte. Ele está caindo. Isso é nítido. Se a gente olhar no macro, ele está caindo. Tá? Então, ele está tendo uma queda legal. Observe, ó, nesse contexto está tendo uma queda legal. Ele já veio aqui, praticamente, no meu nível de FIBA aqui, se eu pegar desse último fundo aqui, ó, ele está praticamente na região de 50% desse movimento amplo aqui, tá?
testou a 61%. Então, o que o dólar amanhã pode estar fazendo? O que eu estou vendo amanhã para o dólar? Eu vou pegar essa região aqui. Então, observe o que eu falei sobre os níveis de 73%, sobre o nível de 23% e 7,5%. Observe que o que o preço fez aqui? Está vindo baixos, ó, topos e fundos, certo? Ele rompeu essa região. O que ele fez aqui? Fechou próximo a esse nível aqui. O dólar amanhã, ele fechando, ele abrindo próximo dessa região aqui e não conseguindo violar essa região, eu vou aguardar ele rejeitar aqui, esse ponto aqui, rejeitar aqui e começar a trabalhar vindo buscar esse nível abaixo aqui de preço, região dos 5,114, tá? Então, eu vou esperar que ele amanhã faça o quê? Venha aqui, não consiga levar esse ponto aqui e faça aqui para mim, tá? Lembrando que ele pode vir até aqui, pegar a manipulação. Por quê? Porque nós temos aqui, como a gente pode ver, se a gente pegar uma fibra desse ponto para esse ponto aqui, ele tem aqui 50% desse movimento. Então, ele pode estar muito bem vindo aqui, nesse ponto aqui, testa aqui, ó, um candle de alta, e depois começa a querer rejeitar nesse ponto aqui, ó, tá? Então, aguardar ele fazer isso amanhã o dólar, tá? Nesse ponto aqui. Se o dólar abre abaixo desse fechamento aqui, a probabilidade dele fazer isso aqui é muito grande, ó. E vir testar aqui, tá? Então, o que eu vou ficar de olho amanhã no dólar? Ele abrindo próximo do fechamento, próximo desse nível de 23%, ou abaixo, ele faz isso aqui. Agora, se ele abre acima desse nível aqui, nós temos que aguardar ele ir, pegar uma possível liquidez aqui, voltar e confirmar para nós a correção desse movimento aqui, tá? Ou até mesmo a continuação dessa penada aqui, porque ele pode amanhã querer fazer aqui, ó, aqui, tá aqui para cima. Então, se ele abre acima desse nível aqui, ele pode estar fazendo essa continuidade no movimento, certo? Então, ficar de olho amanhã no dólar, nesse movimento que ele vai estar fazendo aqui, tá? Se ele abrir aqui, ele pode estar vindo aqui, testa esse fundo aqui que ele não conseguiu testar hoje ainda, testar essa região aqui e começar a trabalhar nesses pontos aqui para complementar esse movimento aqui, ó, tá? Então, ele pode estar fazendo isso aí, o dólar, durante quinta e sexta-feira. Então, ficar de olho nesse movimento, tá? Já para o índice, dá uma olhada no índice aqui no macro. O índice no macro, ele está segurando muito, está tendo muita força nesse ponto aqui, ó. Observe que o preço não está conseguindo levar esse nível aqui, tá? Então, para o índice andar e trabalhar abaixo e buscar esses pontos aqui que ele tem que buscar ainda, ele precisa trabalhar abaixo dessa região aqui, ó. Ele precisa fazer isso aqui, ó, trabalhar abaixo dessa região aqui, ó, para estar vindo buscar esses pontos aqui, ó, tá? Porque ele tem espaço para andar, ele pode vir buscar esses pontos aqui ainda. Tendo em vista que ele está no movimento de baixo, ó, o que ele fez aqui, ó? Tá vendo? Amanhã, o que eu vejo para o índice? O índice amanhã pode estar fazendo deixa eu tirar aqui, ó. O índice amanhã ele pode estar fazendo o que? A continuidade desse movimento aqui, ó. Vem, faz um topo menor, dá sequência nesse movimento aqui, troca a polaridade aqui para fazer isso aqui. Então, o índice amanhã pode estar fazendo esse movimento aqui, tá? Ficar muito esperto na abertura do índice amanhã. Se o índice amanhã abrir
abaixo da região dos 126.058, abaixo dessa região aqui, ó, 126.058, ele tem uma grande possibilidade de fazer isso aqui, pessoal. Vir aqui, no caso ele vai abrir aqui fora, né? Então ele vem aqui, faz esse movimento para dar a continuidade desse movimento, tá? Sendo que tem uma barra aqui, nós temos uma barra aqui, tá? Uma trava muito grande aqui que ele pode travar nesse ponto aqui. Mas ele dando a continuidade desse movimento aqui para a gente já fica muito interessante para o nosso cenário macro, tá? Então vamos ficar de olho nesse movimento do índice para amanhã, próximo dessa região aqui, fazendo esse movimento aqui, tá? Se ele abrir já nesses fundos aqui, ó, é aguardar, porque eu penso que ele não vai conseguir romper de vez, porque aqui tem uma trava muito forte também. Tem muita demanda aqui, um ponto de demanda muito forte comprador aqui. Então, eu penso que ele não vai conseguir levar de uma vez só. Ele pode vir aqui, ó, vir aqui, pegar essa liquidez aqui e voltar novamente para cá, para confirmar essa movimentação que eu falei aqui, ó. Aí confirma aqui, troca a polaridade nessa região, que era uma região predominantemente compradora, ela vai passar a ser vendedora. O preço vai trabalhar abaixo, tá? Então, vamos aguardar aí o movimento do índice para amanhã, tá? Então, ficar de olho nesse movimento aqui, ó. Vai vir aqui, isso aqui, ele pode abrir amanhã aqui embaixo. Então, se ele abre aqui embaixo, ele rejeita essa região aqui para nós, volta a trabalhar fazendo a continuidade, mesmo que seja um gap. Esse gap é um candle, ele vai complementar isso aqui, certo? Vai complementar aqui, ó. Ele é um gap, mas vai complementar aqui, ó. Isso aqui é um gap, mas ele vai encher isso aqui, ó. Então vamos lá, que ele abriu amanhã com gap. Isso aqui é um gap, beleza. Aqui, o que ele está fazendo? Movimento, ó. Topos, fundos, ó. Tá vendo? Vai voltar aqui. Ele precisa fazer uma mínima mais baixa do que aqui, para vir aqui trocar a polaridade nesse ponto aqui para nós. Aqui, que era uma região predominantemente compradora, esse ponto aqui, ele vai passar a ser uma região predominantemente vendedora. Aí ele vai pegar aqui para nós, tá? Polaridade, começa a trabalhar aqui abaixo, vindo buscar esses níveis abaixo aqui. Então, é esse movimento que eu espero que o índice amanhã faça, tá? E o dólar, aquele movimento de alta ali para estar buscando os pontos acima, dando uma continuidade também. Dando a continuidade também aqui, tá? Desse movimento no qual eu mencionei aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Topos, fundos, ó. Fazer isso aqui, tá? Então, é isso que eu espero amanhã para o dólar trabalhar. Ele abrindo perto dessa região aqui, vir trabalhando, fazendo topos e fundos aqui. Ele precisa rejeitar aqui, me dar uma informação legal para fazer isso, tá? E o índice precisa também amanhã me dar uma informação legal, me rejeitando, ó. Nossa, se a gente olhar um cenário mais macro, tá vendo? Esse movimento aqui, trabalhar aqui, continuidade desse movimento aqui. Então é isso que eu estou esperando que o índice e o dólar faça durante quinta e sexta-feira, tá? Olhando o Ibov aqui, observe que o Ibov também não conseguiu romper essa região, que é uma região de 61%. Ó, região muito forte aqui de 61% desse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ó? 61%. Ele não está conseguindo levar essa região aqui. Há 3 dias já. Não consegue levar. E vem, bate aqui, ó. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa levar essa região aqui e essa de 50% aqui, ó. Então, o Ibov amanhã abrindo com uma força de baixa, provavelmente o índice vai estar fazendo uma correção dele, tá? Observe. Anota aí, ó. O Ibov amanhã, tá? O Ibov abrindo, pessoal, às 10 horas, fazendo esse movimento aqui de baixa, tá? Fazendo esse movimento de baixa aqui, o que o índice pode estar fazendo? O índice pode estar fazendo o quê? Ter testado aquele fundo ali e pode estar fazendo uma correção.
Então, a partir do momento em que deu 10 horas da manhã, certo? Eu tenho aqui o índice, ó. Do lado aqui, eu tenho aqui o índice, certo? Eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui e fazer uma coisa para vocês entenderem o que eu estou tentando explicar para vocês. Aqui eu tenho o IBOV, certo? Aqui eu tenho o IBOV. Aqui eu tenho o índice, certo? Vamos lá, amanhã eu vou estar com as duas telas minhas. Aqui está o índice e aqui está o IBOV. Então, amanhã, eu tendo o índice aqui e o IBOV aqui, eu sabendo que o índice precisa fazer o que amanhã? Continuidade do movimento, certo? Então, ele está vindo de altos e baixos. Beleza. Eu tenho aqui esse fundo aqui, que é igual esse aqui do IBOV, certo? Só que o IBOV precisa romper aqui. Então, o IBOV amanhã, provavelmente amanhã o IBOV, né? Não é provavelmente, tem essa probabilidade do IBOV amanhã abrir às 10 da manhã com um candle de baixa, próximo desse fundo aqui. O índice, nesse momento, deve estar fazendo isso aqui, ó. Uma correção. Aí, o que a gente vai esperar? A confirmação do IBOV. Por quê? Se o IBOV vem com outro candle de força e realmente rompe isso aqui, o índice vai fazer o quê? Romper o movimento. Aí vai ficar bonito. Porque aí, nesse ponto aqui, vai acontecer a correção do IBOV, vai acontecer uma possível correção do índice e eles tendem a vir buscar esses níveis abaixo. Então, observe amanhã, próximo de 10 horas, como que vai estar o índice. Tá? Se ele estiver fazendo esse movimento aqui, aonde ele está vindo, trabalhar naquela região que eu falei para você, troca de polaridade ali, a região região ali do 23%. Se estiver vindo próximo dessa região aqui amanhã, subindo, e o nosso cenário tiver no cenário de baixo, o IBOV, o nosso mercado tiver num contexto de baixa, a probabilidade dele fazer isso aqui amanhã é muito grande, tá? O IBOV abrir com candle de baixa, o índice vai estar subindo, naturalmente o índice vai acompanhar essa queda do IBOV, eles vão juntos e vão começar a fazer esse movimento aqui, tá? Então, observe bastante amanhã no IBOV, tá, pessoal? Se vocês não tiverem confiante em estar fazendo a entrada dessa correção aqui, do índice, não faça, tá? Espera ele chegar nesse ponto aqui, e o IBOV dá para vocês, mostrar para nós um contexto que ele vai continuar esse movimento, tá? Então, ficar de olho. Amanhã o índice estiver fazendo isso aqui, ó, chegou nesse ponto aqui, aguardar legal, porque se o IBOV abrir com baixa, pode deixar que ele vai vir embora, tá? Mas se o IBOV abrir no cenário de alta, o que o índice vai estar fazendo? O índice vai estar acompanhando o IBOV. Ele vai vir aqui, naturalmente, aí vai estar acima dessa região de 50% aqui. Ele vai estar provavelmente acima para fazer a correção normal, que é o IBOV vai abrir com contexto de alta e ele vai dar sequência no movimento. Então, fiquem de olho nesse movimento do IBOV junto com isso, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Essa é a minha visão para quinta e sexta-feira do nosso mercado aí, tá? Pedir para vocês aí que se inscrevam no nosso canal aí, tá? Ativa o sininho para vocês receberem a notificação dos vídeos e segue lá o nosso perfil, tá? No nosso Instagram lá, eu vou deixar embaixo aqui, porque essas operações, esse contexto que eu passo aqui à noite, durante o tempo todo do mercado, eu vou mostrando, eu vou fazendo o desenho no gráfico, eu mostro qual que é a probabilidade que o preço pode estar fazendo, tá? Por que eu entrei aqui, por que eu não entrei. Então, isso é praticamente em tempo real, eu estou jogando toda hora no meu Stories, no meu Reels, informações sobre o contexto do mercado, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus aí, tenham uma boa noite e espero aí vocês aí para a gente estar
estar passando mais conhecimento aí para vocês, tá? E lembrando que a nossa mentoria individual está aberta para quem tem o interesse de estar fazendo ela, tá? Por que eu fiz o individual? É como eu explico. Quando a pessoa faz ela individual, ela tem uma probabilidade, uma possibilidade de tirar mais as suas dúvidas, né? Então, eu acho, né, até mais fácil para estar passando esse conhecimento individual. E após fazer a mentoria individual, com todos os nossos bônus que nós temos lá, você vai estar tendo a oportunidade de estar junto na sala, né? Durante ali alguns dias na sala, estar acompanhando a sala. Eu ainda não tenho sala, né, de operacional aberta, né? Não tenho ainda esse projeto, mas já estou começando a viabilizar isso, porque a nossa intenção é estar com esses alunos da mentoria individual, todos eles ingressados num grupo, para a gente estar trocando ideia também durante a sala operacional, tá? Então, o preço, pessoal, é o mesmo preço da mentoria coletiva. Aqui no caso da mentoria individual, às vezes você tem um horário disponível, você tem um dia disponível, então fica mais fácil para poder atender você da melhor maneira possível. E a intenção é que você entenda realmente o que a gente está passando, porque às vezes na mentoria, na coletiva, tem dúvidas, a pessoa tem uma vergonha, não quer tirar a dúvida, enfim. Então, nós estamos aqui para poder ajudar vocês a serem consistentes no mercado, tá? Então, uma boa noite a todos aí, um abraço, fique com Deus.